Olha, é impressionante e constrangedor o que acompanhamos hoje no Maracanã. Um Flamengo nulo, sem criatividade, sem jogada, sem brilho. Venceu, mas não convenceu. 1-0, gol de Pedro e só. Não teve mais nada no jogo. Impressionante em 90 minutos contra o Amazonas. E a torcida cantou, não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição, e mandaram o Tite para aquele lugar. E agora? Qual vai ser a explicação na coletiva? Qual a expectativa do torcedor para a sequência da temporada? Tá muito estranho isso aqui. O que a gente viu aqui hoje foi muito estranho. Se não fosse o retorno do Gabigol no jogo de hoje, isso aqui seria muito pior, hein? Muito pior. O que está acontecendo com o Flamengo? Sem repertório nenhum. Tite, o Flamengo não tem uma jogada. Uma jogada. Eu queria que você explicasse o que está acontecendo com esse time. Que a cada jogo cai a produtividade, o rendimento. O Flamengo vai se tornando um time comum, um time limitado, um time sem jogadas. E lembrou aqui o jogo contra o Botafogo. Chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área. Pô, tá de brincadeira. Já teve jogo na altitude, já teve jogo no gramado sintético, já teve jogo no sol de 11 horas da manhã. Agora hoje vai ser o quê? Porque jogou feriado? No dia do trabalhador? Se for isso, eles não trabalharam bem, né? Aliás, por sinal, o Flamengo trabalhou muito mal no jogo de hoje. Erro na tomada de decisão, errava passe de meio metro. O time também está se arrastando em campo. É uma outra situação que a gente tem que colocar aqui para o torcedor rubro-negro. E o mais grave disso tudo, nós enfrentamos o Amazonas, que é um time que está aí na segunda divisão, tem alguns jogadores experientes. Com todo respeito ao Amazonas, e nós vamos para o segundo jogo com nada definido, nada decidido. Se fosse um time um pouquinho melhor, e eu cito aqui uns 5, 7 clubes do Brasil, o Flamengo iria se enrolar hoje aqui nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Impressionante o que nós acompanhamos hoje aqui no Maracanã. A torcida vaiou, xingou o Tite. A coisa tá ficando feia, hein? Tá entornando caldo, tá azedando o chope. Eu quero ver o que o Tite vai explicar na coletiva. Boa noite. Boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN. Tite, queria te ouvir a respeito dos últimos desempenhos do Flamengo. A torcida hoje demonstrou toda a sua insatisfação com a atuação do time. O time passa por uma fase não muito boa, vinha de 3 jogos sem vencer, hoje pegando um time de Série B, a torcida aguardava não um resultado em si, mas um desempenho, uma atuação melhor. Hoje, praticamente, o Flamengo, lance de perigo, só teve o gol. E o que está faltando para esse time que tem, reconhecidamente, a maioria das pessoas, o melhor elenco do Brasil, praticamente 2 times do mesmo nível? O que está faltando para o Flamengo ter mais poderio ofensivo, mais criatividade? Hoje a atuação foi muito burocrática. O que você acha que está faltando? A torcida hoje vaiou o time no final do jogo, um pouco antes do final, depois no final, gritou, acabou o amor. Como é que você entende todo esse momento do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar de situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles. Né? Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. A sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero,
com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também humanamente ele sente uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela aí, e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Tite, Matheus, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, na última coletiva você falou que a equipe precisava dar um passo atrás, né, para melhorar as atuações. Eu queria que vocês pudessem explicar o que seria esse passo atrás, na visão de vocês. Se você acha que a equipe conseguiu fazer isso hoje. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Quando eu fiz uma analogia ao Jordan, quando tu tem, e é do livro dele, e é do livro que às vezes eu passo para os atletas, quando a confiança não vem, aquela criatividade natural de reprogramação de movimentos, ela acontece. Quando ela não está acontecendo e que tu tem 2 derrotas, daqui a pouco fica um pouquinho mais precavido. Quando esse é passo atrás, não é jogar menos, é ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio agora passa a ser Red Bull, né, do próximo jogo. Tite, aqui à tua esquerda, aqui, Matheus, boa noite para os dois, para a comissão técnica do Flamengo. Tite, para você uma curtinha, se não está dando certo do jeito que está, se você admite mudar o esquema tático do Flamengo, de repente, para o 4-4-2. E para o Matheus, lá nos Estados Unidos, você comandou vários trabalhos de finalização, vários trabalhos ali com o time do Flamengo. No começo da temporada, o Flamengo apresentou problemas de finalizações, depois deu uma melhorada e agora a gente volta a ver dificuldades. O que você acha que pode ser feito? Você que é um cara que trabalha mais diretamente nessa parte com os atletas, para que o Flamengo volte a conseguir finalizar com mais qualidade. Do sistema 4-4-2 nós buscamos hoje. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz pro Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante, ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então, ela teve o meu agradecimento em relação a ele, afora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Fica o agradecimento, ele está sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Então, nós trabalhamos com 4-4-2 numa parte do jogo, na medida que o Nico já estava se queixando da panturrilha no intervalo, né? E a gente deixou mais um tempo para que pudesse mais esse tempo do risco de não estourar. Eu já citei os 3 jogadores que a gente estava cuidando. Tá? Quanto ao processo ofensivo e de finalização, encontrar melhores maneiras que a gente possa trabalhar algo que vai acontecer no jogo, mais próximo e parecido para o que vai acontecer no jogo, a gente projetando no pouco tempo que a gente tem para trabalhar, né, com esse calendário que vem, e aí nos resta, nesses momentos que a gente tem, procurar aprimorar, trazer situações que eles vão tirar proveito e que a gente tem que melhorar. Tite, aqui, Isaac Flavois. Muito se falou do jogo passado da questão que envolveu ali minutagem, poupar jogador, aquela questão da fisiologia, e hoje a gente fala da performance ruim mesmo com a vitória. E você tem um aspecto bem marcante, que é a questão emocional, e é um dos 3 pilares ali que sustentam o time também. E nos torcedores no geral, quando a gente vai entrevistar e vai falar com eles estão cobrando muito essa questão emocional. Não se vê jogadores se falando, jogadores se cobrando, aquela emoção, e muito se percebe isso nos times adversários. O que fazer numa situação como essa? Como mudar a moral? Seria a moral, a emoção hoje, alguma coisa que estaria faltando para poder ter um ingrediente de o Flamengo melhorar e mudar?
Uma situação ela é específica do jogo. Eu gosto muito senão a gente fica generalizando situações e buscando algumas outras experiências que confirmam essa. Nós vemos de 2 derrotas, isso pesa, isso gera também no atleta uma expectativa, ele é humano, de dar, de produzir já, e uma retomada de um processo de confiança também, ele requer, não só com os atletas, com a equipe toda, com a sua força toda, mas também com boa performance. O atleta quer isso, eu quero isso. Mas admitir que não foi bem no processo criativo, ele é de retomada, sim. Mas não vamos generalizar, só coloca, porque é a mesma equipe que ela fez com alguns enfrentamentos, ela perdeu o clássico agora, o Botafogo. E ela tinha feito 3 clássicos contra o Fluminense, ela tinha feito um clássico contra o Vasco, e ela tinha feito um clássico contra o próprio Botafogo. E eu vim aqui e respondi que ela encheu os olhos no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que era para ter feito um placar de lá atrás. Ela fez talvez o melhor jogo, talvez não, ela fez o melhor jogo contra o Fluminense, no 2-0. Então tem amostragens no momento. O momento agora ele não é um momento bom. Ele é um momento ruim. Ele tem que retomar um padrão, sim. Tem que crescer, sim. A equipe tem poderio para isso, sim. Mesmo com os atletas que estão fora, sim. Desafio nosso para que essa retomada aconteça. Tite, Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. A gente sabe toda a sua experiência, anos de carreira, mas como é que você trabalha consigo em termos da sua própria confiança quando você ouve as hostilidades que vem na arquibancada? Não sei se você consegue perceber isso dentro de campo. A gente, em determinado pedaço ali, a gente consegue ouvir alguma coisa, isso chega para você. Quanto você usa e trabalha com isso, a partir do momento que você precisa tomar decisões de uma diferença de time, né, para mudar o time de alguma forma. E eu queria entender também o que você está projetando com esse efeito defensivo do Gabriel, o papel dele dentro desse grupo a partir de agora. O papel de quem? Do Gabigol. A partir de agora, enfim, como é que ele volta diante dessa necessidade do time de evoluir justamente numa parte da qual ele participa, que é a parte ofensiva? A situação emocional, cara, ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tem que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Oposta. Como é bom produzir o torcedor. Porque é assim. Esse é o fato real. Em cima do contexto todo. Um não ganha. Grupo ganha. E ele está para dar força em relação à equipe toda. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Eu lembro que na última coletiva, após o jogo contra o Botafogo, você fez uma análise que o trabalho ele sempre começa de uma forma linear, ele sobe, ele desce, e a tendência é que ele recupere em algum momento. Mas como também recuperar o ambiente, o bom ambiente, né, que faça os jogadores também conseguirem recuperar parte técnica, parte tática, com toda essa pressão que vem de fora e com um jogo atrás do outro, né? Tem muito pouco tempo de recuperação agora para um jogo importante sábado e muito pouco tempo para um outro jogo decisivo terça-feira da Libertadores, com viagens, enfim, ambientes diferentes, condições diferentes. São desafios constantes e é para todo mundo assim. São todas as equipes de alto nível que enfrentam e que têm essa necessidade de resultados e desempenho nos diferentes campeonatos. E para jogar no Flamengo, para ser técnico do Flamengo, tem que ter essa maturidade de fazer essas compreensões, essas cobranças. Ela é, sim. E ela é desafiadora para nós, ela é desafiadora para as outras equipes também. Oi, Tite.
Oi, Matheus, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. No primeiro tempo, a torcida vaiou após o final, né, no primeiro tempo, mas eu vi o time um pouco mais associativo, até a posse de bola foi maior, 71%, se não me engano, jogando com 3 meias, né, Gerson, Nico e o próprio Lohan. Isso é uma nova tendência, foi trabalhado, pedido por você, e no segundo tempo não teve tanto isso, o Flamengo não criou tantas chances de gol e a gente viu uma apatia muito grande, né, uma sonolência, parece, do time. E aí isso se deve mais o que? A parte tática, que o time não se achou, ou a motivação realmente dos jogadores, a parte individual dos jogadores? Não vamos colocar motivação, gente. Senão a gente entra pro falando nessa parte, senão a gente entra pro lado. Motivar para jogar no Flamengo com 60 mil pessoas, ganhando todos os salários que nós temos, não é esse daí. Ela tem, eu entendo, mas ela não tem essa. Ela tem por vezes a incapacidade, às vezes o adversário se posicionar mais atrás. Em termos táticos, eu concordo contigo. E aí algumas coisas que elas trazem boa. Lohan é grande. Lohan é jogador de futebol. Lohan joga muito. O menino. Ele vai ter a consciência, eu estou trazendo isso publicamente, mas a gente já está trabalhando a direção já no sentido dele colocar o pé no chão. É jogador grande. Então, essa formação também em cima dessas adversidades. E aí ele tem 4 jogadores no meio campo. Quando tu tem 4 jogadores assim, tu fica com mais posse, tu fica com mais jogo curto, tu fica mais com jogo associativo que tu colocasse. Sim. Em algum momento a gente trouxe, aí ele também caiu fisicamente. Eu não tenho o mesmo Lohan. Aí tu tem a necessidade de mexer, aí tu coloca um jogador mais de velocidade. Depois aí trouxe o Matheus Gonçalves, que também é um jogador de articulação. Mas essas utilizações desse jogo, no que eu concordo nessa segunda parte. Pode ser, é uma variável daquilo que eu não sei quem me falou da variável tática, 4-4-2, eu tenho um jogador do lado de articulação para ter mais posse? Sim, ela pode ser sim. Sim, depois ele só pendurou, ele não pode tomar cartão. Eu coloquei, não pode, o atleta, inclusive por reclamação, mas bem também. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. O Gabigol ele ficou 1 mês treinando em casa, né, separado. Queria saber como que está a situação física e técnica do Gabigol agora, depois que ele conseguiu o efeito suspensivo, e como que você projeta o Gabigol dentro de campo. Você citou, acabou de falar sobre a variação, né, de 4-3-3 para 4-4-2. O Gabigol, ele, no seu esquema tático, tem a opção de jogar ao lado do Pedro? Primeiro eu fiz o reconhecimento em termos físicos, aí vou até me reportar. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora, de eu expulso com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então, o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Na própria, pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. A última pergunta aqui. Tite, Matheus, já projetando o próximo compromisso diante do Bragantino pelo Brasileirão, quais as informações a respeito de Arrascaeta, Everton Cebolinha e Eric Pulgar, no sentido de tentar contar com mais opções, e até projetando essa sequência que vai ter em seguida um jogo no Chile diante do Palestino pela Libertadores? Os 3 fora. Os 3 estão fora. Sábado, a pergunta foi sábado. Os 3 estão fora. Não adianta eu querer ficar... Eu não consigo trabalhar, não consigo dar uma resposta assim evasiva para coisa que eu já tenho informação. E aí não vai dizer, estrategicamente, estão fora. Nós vamos preparar a equipe com eles. Por quê? Porque a saúde deles, se colocasse, podia estourar. Mas estão fora. Já me medicaram, o doutor já passou, o doutor Tanuri já passou, pode dar mais dados para vocês.
E o terceiro, quem é que era? Não, Ah, do Cebola também. Era os dois e era do Cebolinha. Show. Obrigado, boa noite.